Rodrigo Maia já aponta a reforma tributária como próxima prioridade na Câmara. Desconstitucionalização. O que quer dizer essa palavra complicada? Veja na série especial sobre a reforma da Previdência. E o diálogo entre economia e legislativo. A indústria apresenta sua agenda de prioridades em sessão especial da Câmara. A terça-feira foi movimentada na residência oficial da presidência da Câmara. Rodrigo Maia recebeu muitas visitas e tratou de várias propostas que são prioridade na agenda legislativa. Entra e sai, a manhã inteira. De tema em tema, um retrato do país. Para começar, o projeto de lei anticrime, que está em um grupo de trabalho. Hoje o presidente pediu que nós buscássemos acelerar o máximo possível, entendendo o anseio que a sociedade tem por esse projeto. O grupo está contribuindo com os temas, está contribuindo com os nomes e nós vamos consolidar, na quinta-feira, nós vamos consolidar esse organograma de audiências públicas e imediatamente começá-las. Mas o tema principal da série de encontros foi reforma tributária. O sistema tributário brasileiro está tão complexo que as pessoas estão assim travando. As empresas estão com extrema dificuldade financeira de poder fazer as suas atividades. Então, nesse momento, a gente acredita que dá para começar a fazer uma discussão em paralelo, deixa uma avançando primeiro e a outra vai entrando a reboque para a gente poder rapidamente fazer esse Brasil destravar, né? Há um texto pronto para ser votado na Câmara, o do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. A discussão pode ser retomada a partir de uma emenda daquele texto. Talvez por ela a gente possa recomeçar todo um debate novamente para que todos os novos deputados possam participar desse debate e que a gente, dando tempo ao tempo, ela ocorra, né, desde já o debate, mas a sua tramitação de forma mais efetiva após a aprovação da reforma da Previdência. Também deu tempo de debater a reforma da Previdência. A questão é se os deputados mudam o texto já na Comissão de Constituição e Justiça ou depois na comissão especial. Nessa parte do BPC e do trabalhador rural, como já é consenso entre os partidos, acredito eu, inclusive, que você vai fazer isso pelo relator da comissão especial. Ele já pode retirar no primeiro momento, para a gente não perder tempo num debate que, evidentemente, não chegará a lugar nenhum. Grande parte dos líderes, grande parte dos deputados na comissão tem a visão de que o local adequado para a discussão do mérito é a comissão especial. Então, as retiradas desses trechos que já foram expostos na carta dos líderes será retirado na comissão especial. Agora vamos falar sobre um tema que é difícil até de pronunciar. Eu vou tentar falar 3 vezes bem rapidinho. Desconstitucionalização, desconstitucionalização e desconstitucionalização. A proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro tem 40 páginas. Lei complementar é uma expressão que se repete 53 vezes no texto. Em cada uma delas, o que ocorre é uma transferência de poder. No futuro, só ficarão no texto constitucional alguns princípios gerais. Como sua aposentadoria vai ser reajustada todos os anos? Depende de lei complementar. Quanto você vai contribuir para a Previdência? Lei complementar. O seu patrão vai contribuir para a sua Previdência no sistema de capitalização? Lei complementar. Para entender o que isso significa, é importante saber como se fazem as leis. Mudar a Constituição é muito difícil. Mudar uma lei complementar é menos complicado. Aí cabem 2 leituras diferentes. O que o governo está fazendo é tirando isto da Constituição, colocando como um cheque em branco uma lei complementar que nós não sabemos o que será, está tirando direitos para algo que nós não sabemos o que será. Outra leitura possível é que esses temas nem deviam estar na Constituição. Nossa Constituição é muito pesada, ela é muito grande e ela não é realista, né? A gente tem uma Constituição que prevê direitos e direitos e direitos e cadê o recurso? Cadê a possibilidade de a gente cumprir com aquilo? Quando a gente precisar, numa próxima vez, fazer outros ajustes, você tem muito mais facilidade para isso. Esse seria justamente o problema. Por exemplo, no caso da idade para o servidor público ser obrigado a se aposentar, que hoje é de 75 anos. O governo está tentando, às escondidas, usar a reforma da Previdência para retirar a idade de aposentadoria dos ministros do Supremo da Constituição Federal, podendo alterá-la
com um número de votos menor e, portanto, podendo escolher quais ministros mandar para a aposentadoria de acordo com o seu bel prazer. Eu entendo que a gente tem que tirar da Constituição o que não é matéria essencialmente constitucional. Vamos pegar a Constituição de outros países, eles tratam de matérias muito importantes, muito relevantes, que tem que ficar na Constituição para não poderem ser mexidas. Agora, a idade de aposentadoria não poder ser mexida, pelo amor de Deus. Isso tem que ser matéria de lei mesmo. O Congresso é feito exatamente para resolver esse tipo de conflito, com um debate público e com um resultado construído pelo voto da maioria. Uma sessão solene do Congresso marcou o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria para 2019. O documento apresenta os temas que são prioridade para o setor produtivo e que estão em debate no Congresso. Há 24 anos, o setor da indústria apresenta uma agenda para o Poder Legislativo. Mas, pela primeira vez, o documento foi lançado em sessão solene, que reuniu deputados e senadores e representantes da indústria no plenário da Câmara. Esta sessão solene tem também o viés de que o parlamento não pode se dissociar dos interesses de um setor importantíssimo para o Brasil. Tratar isso de forma clara, aberta e franca é sim exercermos a cidadania. O documento apresenta 123 propostas que estão em discussão no Legislativo e são consideradas estratégicas para a indústria. A modernização dos marcos legais, o fomento a investimentos na atividade produtiva, a garantia da segurança jurídica e a redução da burocracia. A agenda legislativa da indústria tem a função de nos lembrar quem produz, quem inova, quem agrega valor aos produtos primários, quem gera emprego de melhor qualidade neste país. A agenda legislativa da indústria foi construída depois de um amplo debate com todas as 27 federações estaduais e mais de 65 associações setoriais da indústria. E o destaque é para a necessidade de aprovação da reforma da Previdência. O nosso sistema previdenciário é inviável do ponto de vista financeiro, injusto do ponto de vista social e desalinhado com o extraordinário crescimento da expectativa de vida da população. Só a mudança das regras vai garantir o pagamento dos benefícios a milhões de aposentados no futuro. Quero aqui fazer uma sugestão e um pedido, tanto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que possamos dedicar pelo menos uma semana votando todos os projetos relevantes do setor empresarial, setor produtivo. A CPI do BNDES aprovou o plano de trabalho proposto pelo deputado Altineu Cortes, que é o relator da comissão. O objetivo é investigar principalmente os contratos feitos com países como Cuba, Venezuela e Angola, que, segundo alguns deputados, foram baseados apenas em questões ideológicas. O relator criticou os empréstimos feitos pelo governo do PT via BNDES. Uma história triste de bilhões de reais que foram investidos fora do Brasil, sem fiscalização, a juros subsidiados. Uma situação extremamente, na minha opinião, grave, porque se a gente aqui no Brasil precisa de investimentos, é um absurdo isso ter acontecido no exterior. Os parlamentares do PT lembraram que o Congresso já fez 2 CPIs do BNDES, que, na opinião deles, não encontrou qualquer irregularidade nos contratos. O deputado Alencar Santana Braga acusou alguns parlamentares de agir com interesses partidários. Tem um grupo político que quer continuar com uma perseguição ao período do governo Lula. Já foram feitas 2 CPIs do BNDES. Nada demais foi encontrado, aliás, os relatórios aprovados por essa casa, votados pela maioria do governo, e não foram encontrado nada. Então, mais uma vez, teremos o trabalho de ter a CPI e nada demais nós encontraremos. O plenário
plenário da Câmara dos Deputados terminou de votar a proposta que ficou conhecida como Autonomia dos Partidos Políticos. Esse texto tenta pôr um ponto final em disputas entre as legendas e o Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, diz que quem não movimentou dinheiro não precisa prestar contas e não deve ser punido. E isso pode permitir a reabertura de 35 mil comitês fechados pela Justiça Eleitoral sem precisar pagar multa. Outro ponto. Também ficam livres de punição os partidos que não gastaram o mínimo de 5% do que recebem de dinheiro público do fundo partidário com ações para incentivar a participação feminina na política. Só ficam livres de punição se usaram esse dinheiro para bancar candidaturas femininas nas últimas eleições ou guardaram esse dinheiro numa conta específica. O projeto também diz que partidos podem criar estruturas provisórias que durem até 8 anos e que cabe às siglas e não à Justiça Eleitoral determinar o cronograma de atividades de campanha e o tempo que uma pessoa pode ficar à frente de um órgão interno do partido. A proposta agora vai para o Senado. O Supremo Tribunal Federal definiu que cabe à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos. No sentido oposto, deputados apresentaram um projeto de lei que retira da Justiça Eleitoral a competência para processar e julgar crimes comuns. Os deputados federais Jerônimo Gergen e Kim Kataguiri protocolaram um projeto de lei pedindo para retirar da Justiça Eleitoral a competência para processar e julgar crimes comuns. O texto é contrário ao recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, que por 6 votos a 5 decidiu que os crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, quando investigados junto com Caixa 2, devem ser processados na Justiça Eleitoral e não na Federal. Os deputados argumentam que essa decisão prejudica a Operação Lava Jato. Primeiro que não é um contraponto, um confronto à decisão do STF, e sim o cumprimento do nosso dever constitucional, que é legislar. Nós tivemos uma reação muito forte da sociedade brasileira quando da tomada da decisão pelo Supremo, que deixava todas as decisões de crimes conexos entre o processo eleitoral e a corrupção ao encargo da Justiça Eleitoral. O entendimento, a leitura da sociedade é que isso poderia colocar em risco casos e processos como, por exemplo, os que envolvem a Lava Jato. Os deputados também defendem que a Justiça Eleitoral não está equipada para lidar com crimes complexos como o de corrupção. Já é uma justiça lenta, já tem um acúmulo de processos, já é uma dificuldade gigantesca para os magistrados levarem esse trabalho à frente, mesmo tendo o costume de julgar esse tipo de matéria. Na Justiça Eleitoral, que eles não têm o costume, que eles não têm a familiaridade com a matéria, que eles vão ter que reestudar toda a questão criminal porque eles não tratam no dia a dia, vai fazer com que atrase mais ainda e vai fazer com que o sentimento de impunidade seja ainda mais forte na sociedade. O deputado Glauber Braga diz que não descarta por completo o mérito da proposta, mas acredita que a separação do julgamento de crimes conexos pode gerar insegurança jurídica. Há a preocupação de que você tenha decisões que não guardem similaridade, que sejam desconectadas. Por quê? Imagine que na esfera eleitoral você tenha uma decisão de culpabilidade e na esfera comum, no juízo comum, você tem uma decisão que seja de absolvição. O que vai prevalecer, inclusive na relação entre esses agentes que participam de decisões divergentes em esferas diferentes? Sessão solene na Câmara destacou o Dia Mundial do Autismo e propostas legislativas sobre o tema. Igor tem 20 anos e cursa design gráfico numa faculdade de Brasília. Ele conta como é difícil ser aceito do jeito que é. Você tem dificuldade para se relacionar com as pessoas? Quase sempre, porque tem às vezes que eu não consigo, porque às vezes eu tento explicar melhor como exatamente sou, como eu sou, entende? E as pessoas entendem? Às vezes não entendem porque que elas não estão achando certo como exatamente sou, como exatamente estou, como exatamente fico. O transtorno do espectro autista ainda passa pelo preconceito e incompreensão da sociedade, que desconhece as características da síndrome.
Segundo a psicóloga clínica Ana Maria Berehoff, o autista tem dificuldades de socialização, comunicação e comportamentais. O diagnóstico precoce é muito importante para direcionar o tratamento. As dificuldades do diagnóstico ainda é do acesso à família aos serviços de saúde, né? Muitas vezes a criança tem um atraso no desenvolvimento, a escola detecta ou a família percebe e o caminho mais correto é pediatra, neurologista e os terapeutas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e centros de educação precoce. Então essas crianças elas estão sendo mais precocemente identificadas e a gente entra com todo quadro de estimulação e a gente consegue realmente melhorar muito o impacto dessa condição na vida da pessoa. Não se fala de cura, mas se fala de melhoria. Uma sessão solene na Câmara celebrou o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. Se você está feliz, se você está feliz, se você está feliz, bata palma. Na Câmara tramitam 48 propostas referentes ao autismo. O deputado Amaro Neto é autor do projeto que garante atendimento educacional especializado gratuito voltado para o desenvolvimento intelectual, social e afetivo dos autistas no ambiente escolar. O que a gente ouve da participação de pais e responsáveis é que o trabalho ainda é muito pequeno e quando no momento precisa garantir a inclusão dessa criança, o que nós estamos são estagiários, pessoas que ainda não estão preparadas para o dia a dia no ambiente escolar ou até mesmo preparados para lidar com uma criança com autismo. Por isso que veio a participação, não só quando eu era deputado estadual lá no meu estado, no Espírito Santo, como também aqui na minha chegada na Câmara dos Deputados. A gente modificar a lei que já existe para que a gente possa garantir ainda mais a inclusão dessas crianças no ambiente escolar. 200 deputados formam a Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, lançada no final de março na Câmara. O grupo pretende contribuir para expandir a oferta de serviços educacionais e de saúde, além de promover a defesa dos direitos das pessoas com autismo. O autista, ele está dentro do rol das pessoas com deficiência. Então, todos os direitos que foram adquiridos pelas pessoas com deficiência devem também ser destinados ao autista. A inclusão, o respeito, o espaço no mercado de trabalho. Todavia, na prática, isso ainda não ocorre, dado a desatualização, a não atualização de alguns dados, de alguns órgãos, de alguns sistemas e também a não compreensão da sociedade. Por isso, a Frente Parlamentar tem esse intuito também de trabalhar com a sociedade, demonstrando que o autista é uma pessoa com deficiência, mas que merece respeito e inclusão dentro da sua especificidade e fazer valer a pena esse direito. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!